Queria cumprimentar o secretário-geral da OGT, Carlos Silva, meu amigo, e a quem naturalmente agradeço o convite para estar hoje convosco e a quem quero formular os desejos das maiores felicidades no desempenho das suas tão exigentes e importantes funções de valorização do mundo laboral e de qualificação das respostas e dos instrumentos, quer nacionais, quer internacionais, para a proteção dos conteúdos que são construídos pelas instituições internacionais, mas para os quais também nós, a partir de Portugal, devemos dar o nosso contributo na valorização do valor do trabalho. Queria, por isso, ao Carlos Silva felicitá-lo pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, mais os seus colegas das diferentes estruturas diretivas, e desejar-lhe as maiores felicidades para o futuro que tem pela frente. Saúdo também Júlio Roberto Gomes, que saúdo enquanto responsável da Alternativa Democrática Sindical das Américas, e ainda o Nilton Sousa Silva, a quem também agradeço pela sua presença, juntamente com todas as delegações que aqui se encontram neste fórum de discussão e de diálogo sobre os direitos laborais e também sobre aqueles que são os desafios que se colocam aos direitos sociais e muito particularmente aos direitos do trabalho. Queria saudar-vos igualmente a todas e a todos aqueles que no nosso país têm responsabilidades muito especiais na valorização, qualificação das relações laborais e sobretudo do equilíbrio que se estabelece entre as diversas administrações públicas e privadas e aquele que é o mundo do trabalho, o mundo laboral, que por força da vossa luta, por força do vosso esforço, acaba por construir soluções de maior equilíbrio e, portanto, mais duradouras do ponto de vista do desenvolvimento sustentado, quer do ponto de vista económico, quer também do ponto de vista social. Mas antes de mais, e começando como um primeiro ponto, gostaria de saudar a iniciativa e o convite que me foi feito para aqui estar convosco nesta iniciativa conjunta da União Geral dos Trabalhadores e da Alternativa Democrática Sindical das Américas. Hoje e nos próximos dias realizar-se-ão 6 painéis com a participação de inúmeros representantes sindicais que chegam a Portugal vindos de mais de uma dezena de países da América Latina e das Caraíbas, e a todos quero dar as boas-vindas ao nosso país e espero que possam aproveitar aquilo que Portugal tem de melhor e para vos oferecer. É cada vez mais importante a existência e a dinamização de uma cultura de diálogo próximo entre os trabalhadores e as suas estruturas sindicais, bem como entre estas e as instituições representativas do Estado, num trabalho conjunto para enfrentar desafios cada vez menos visíveis por força de interesses que condicionam a agenda mediática, mas que continuam a subsistir, nomeadamente a precariedade laboral, a desigualdade e o desemprego e, naturalmente, a procura de soluções, tendo em vista termos um país e países mais coesos, solidários e prósperos, que a todos beneficiam. Diria que a agenda do desenvolvimento do ex-secretário-geral das Nações Unidas, Boutros-Ghali, continua atual, na medida em que, pese embora os propósitos estabelecidos na transição da década de 90 para o novo milénio, esses propósitos continuam a fazer sentido. E diria que é sempre pouco o esforço, o trabalho para atualizarmos esses mesmos objetivos. No quadro da União Europeia, é igualmente relevante destacar o esforço que os Estados-membros devem fazer no quadro bilateral, mas também no quadro multilateral, tendo em vista a cautelar na ordem jurídica internacional valores e normas que respeitem e promovam a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a partir da qual os trabalhadores viram formalmente o reconhecimento dos seus direitos sociais acontecer, com o consequente reforço e aprofundamento dos anos subsequentes através de vários instrumentos internacionais. Nesse sentido, Portugal tem com os países da América Latina e com o Caribe um conjunto de instrumentos que permitem salvaguardar direitos sociais em caso de doença, de parentalidade, de velhice, de acidentes de trabalho e doenças profissionais, de desemprego, de reforma, com, naturalmente, adaptações locais próprias da soberania de cada um dos Estados subscritores destes acordos.
Cabe naturalmente destaque para as prestações sociais, ao dispor dos trabalhadores portugueses a residir ou a trabalhar nos Estados-membros da União Europeia, bem como na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e na Suíça. Portugal é, como julgo que todos bem reconhecem, um ativo promotor dos valores, dos princípios e das normas que, tendo por fonte as organizações multilaterais, das quais fazemos ativamente parte, quer no plano da Organização das Nações Unidas e agora, por força das novas responsabilidades da Organização Internacional para as Migrações, valores que salvaguardam e que promovem os direitos dos trabalhadores, muito particularmente dos trabalhadores migrantes. Razão pela qual fomos, ainda há poucos dias, país subscritor do Pacto das Migrações, assinado em dezembro último em Marrakech, no qual se pugna pela promoção de migrações informadas e reguladas nos países de origem, de trânsito e destino. Queria, aliás, dizer que no quadro do país há vários membros do Governo com coordenação do Ministério do Trabalho a acompanhar a implementação das medidas propostas no Pacto para as Migrações e que visam informar, esclarecer, acompanhar, proteger e apoiar os milhares de cidadãos que não apenas saem de Portugal para o espaço europeu, mas também para a América Latina, para a África e para a Ásia, mas acompanhar e apoiar e proteger os milhões de cidadãos que estão em trânsito à escala mundial. Portugal, como país da imigração desde o século XV, compreende bem a importância de se promoverem iniciativas como esta, de avaliação e de discussão sobre o melhor modo de fomentar à escala local, nacional e global uma cultura de promoção e de valorização dos direitos sociais. Ainda mais se considerarmos que a globalização técnica, quer a nível dos transportes e, portanto, da mobilidade, a globalização financeira e a internacionalização das empresas não foi tão rapidamente acompanhada pelas adaptações institucionais, quer ao nível dos Estados e das organizações de pós-guerra, quer as de nível regional, como a União Europeia, o Mercosul ou a NAFTA, quer as de nível mais global, como a Organização Mundial de Comércio ou as Nações Unidas. Caras amigas e caros amigos, para se ter uma ideia relativa ao modo como Portugal tem uma cultura compreensiva do fenómeno da migração laboral, vale a pena atentar nos seguintes números. Teremos hoje, de acordo com as Nações Unidas, 5,7 milhões de portugueses e de lusodescendentes no estrangeiro. Nestes 5,7 milhões de portugueses e de lusodescendentes, teremos cerca de 2,3 milhões de emigrantes, ou seja, cidadãos que estão por períodos superiores a um ano fora do país, mas que têm a legítima expectativa de regressarem ao seu país de origem. Temos cidadãos identificados em 178 países. Portugal era, em 2017, o 27º país do mundo com mais emigrantes. Se ponderarmos o número de emigrantes pela população do país de origem, Portugal, com uma taxa de emigração de 21,9, passa a ser, neste indicador, o 13º país do mundo com mais emigrantes, considerando apenas países com mais de 1 milhão de habitantes. E há 10 países que se consolidam como os principais destinos da imigração portuguesa: o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Suíça, a Espanha, o Luxemburgo, a Bélgica, a Angola, a Holanda e Moçambique. Podemos ainda acrescentar a estes números que existem 12 comunidades com mais de 100 mil pessoas em 4 continentes e, naturalmente, que o continente americano, desde a América do Norte à América Central e do Sul, são realidades que os portugueses conhecem bem e para as quais têm contribuído com o seu esforço laboral para erigir sociedades mais desenvolvidas, sociedades também mais inclusivas. Destacaria, no âmbito do trabalho que é desenvolvido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2 âmbitos que, sendo diferentes, são complementares.
juntamente com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, relativo à proteção dos direitos sociais e laborais dos portugueses no estrangeiro. Em primeiro lugar, um trabalho multilateral realizado ao nível das Nações Unidas, da União Europeia e da Ibero-América, podendo destacar-se a participação nacional no Comitê Económico e Social, órgão consultivo da União Europeia que representa sindicatos, organizações patronais, organizações não governamentais e outras organizações, ou na própria Organização Ibero-Americana de Segurança Social. Depois, em termos bilaterais, que permite, por exemplo, a Portugal ter estabelecido já programas de mobilidade juvenil, que são programas que permitem férias, estudo e trabalho, com 9 Estados de 3 continentes, entre os quais a Argentina, o Canadá, o Chile, os Estados Unidos e o Peru. Ou a assinatura do Acordo de Cooperação na área da formação, assinado em julho de 2018, entre o Ministro do Trabalho e da Solidariedade português e o seu congénere do Luxemburgo, prevendo a formação profissional e a qualificação em língua portuguesa para trabalhadores no ativo, para desempregados e para trabalhadores à procura de reconversão profissional, dirigido aos trabalhadores portugueses no setor da construção civil e também no setor das limpezas. Permitam-me que sublinhe a importância dos acordos de mobilidade juvenil. São acordos estabelecidos entre 2 países que permitem um mecanismo de vistos mais ágil e de maior celeridade na atribuição e na sua agilização e que garante que durante um ano esta mobilidade juvenil permita o estudo, a investigação e o trabalho por determinados períodos de tempo, permitindo que essa adaptação possa depois abrir as portas a uma migração mais regulada e que permita simultaneamente conhecer as culturas institucionais, as culturas empresariais, as culturas económicas, as culturas de investigação dos países que são parte destes acordos. A este trabalho acresce ainda um outro, relativo aos trabalhadores do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. É importante que demos o exemplo em casa, porque temos que deixar cair o velho pregão, bem prega, Frei Tomás. Olha para o que ele diz, mas não olhes para o que ele faz. É muito importante garantir dentro da própria casa, dentro do próprio Estado, a garantia de direitos fundamentais aos trabalhadores. E muito particularmente aos trabalhadores consulares, que são aqueles que no âmbito da Convenção de Viena têm a responsabilidade de garantir a proteção e o apoio consulares aos portugueses migrantes que se encontram nas várias regiões do mundo. Falamos dos trabalhadores consulares, falamos dos trabalhadores integrados na rede do ensino de português no estrangeiro, porque bem sabemos que o conhecimento da língua do país de acolhimento, mas também da língua materna, é um fator decisivo de boa integração na sociedade de acolhimento, mas também os trabalhadores que estão vocacionados para as funções de cooperação para o desenvolvimento e que auxiliam na concretização da ajuda pública ao desenvolvimento, quer dos programas das Nações Unidas, quer dos programas da União Europeia, quer dos programas da Cimeira Ibero-Americana e os países destinatários dessa ajuda pública ao desenvolvimento. E esse trabalho é um trabalho de valorização dos trabalhadores que estão integrados nessas funções, nessas missões do Estado, devem ter, em primeiro lugar do seu Estado, a garantia dos seus direitos fundamentais. Ao longo desta legislatura do governo português, foi possível fechar alguns acordos importantes com os sindicatos representativos deste conjunto de trabalhadores. Destacaria, em primeiro lugar, a garantia do mecanismo de correção cambial. É uma experiência que talvez possa ser útil para vários sindicatos que aqui se encontram, no diálogo com os países onde desenvolvem a sua atividade. O mecanismo de correção cambial é um instrumento destinado a garantir que trabalhadores consulares e diplomáticos que estejam em países cujas moedas sofram alterações cambiais, quer apreciações cambiais, quer depreciações cambiais, tenham um mecanismo de ajustamento financeiro que permita que esses trabalhadores não tenham perdas significativas do ponto de vista das suas condições remuneratórias, dando-lhe mais confiança, mais estabilidade e melhor
maior motivação para as suas funções. O mecanismo de correção cambial encontra-se em funcionamento desde 2016 e tem produzido bons resultados. Deixo-vos ficar um pequeno exemplo, que é ilustrativo do que pode acontecer aos trabalhadores das missões consulares e das missões diplomáticas. Em 2013, o franco suíço apreciou 30% comparativamente ao euro, o que significa que os trabalhadores das missões consulares remunerados em euros perderam 30% das suas condições salariais. Agora, em função das apreciações ou depreciações cambiais, com variações entre 5% e 12%, permite-se que os trabalhadores sejam compensados nas suas condições remuneratórias em função dessas alterações monetárias. Em segundo lugar, um acordo de natureza extrajudicial com os trabalhadores consulares que permitiu a atualização salarial legalmente prevista para os trabalhadores do quadro único de contratação dos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que tinham um litígio desde 2011 com o Estado português e que eram trabalhadores que desenvolviam a sua atividade no Brasil. Bem, sabemos que a legislação do Brasil é uma legislação diversa da legislação portuguesa. Contudo, essa legislação e essas diferenças de legislação não podem, de forma alguma, prejudicar os interesses dos trabalhadores. E as alterações que foram produzidas no país em 2012 não foram reconhecidas por parte desses trabalhadores. Daí que tenham entrado em litígio com o Estado português e razão pela qual tínhamos fechado esse acordo para terminar com esse litígio, garantindo e consolidando os direitos historicamente constituídos desses trabalhadores do quadro único de contratação de serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em terceiro lugar, um outro mecanismo que pode também ser útil para o conjunto das representações sindicais que aqui se encontram, teve a ver com a garantia de uma taxa liberatória em sede de IRS no Orçamento de 2018 e também no Orçamento de 2019. Ou seja, fizemos uma avaliação das condições de remuneração dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma avaliação das suas condições remuneratórias à luz do índice de poder de compra do Banco Mundial e da OCDE e calculando o melhor valor de remuneração das condições laborais, conseguimos estabelecer uma parte do salário desses trabalhadores que não é objeto de tributação fiscal em sede de rendimento singular naquele que é o seu país de contratação. Por exemplo, para ter uma pequena ideia, esta taxa liberatória em sede de IRS permitiu que, por exemplo, trabalhadores portugueses na Suíça pudessem ver aumentado o seu salário em cerca de 60%. Trabalhadores portugueses nos Estados Unidos viram as suas condições salariais aumentadas em cerca de 30%. Trabalhadores portugueses também no Brasil viram as suas condições remuneratórias aumentadas em perto de 28%. Foi, portanto, um mecanismo que introduzimos para garantir outras condições remuneratórias e outra motivação para o trabalho consular, porque o trabalho é a missão consular que garante, ao mesmo tempo, não apenas o serviço de interesse público, mas muito particularmente, e dentro desse trabalho de interesse público, salvaguardar o trabalho que protege os nossos cidadãos, trabalhadores, migrantes que se encontram nas diversas partes do mundo. Depois, ainda um outro acordo, relativo à revisão do regime jurídico dos professores de língua portuguesa no estrangeiro. Estamos a falar de um universo que abrange vários países, de professores que têm por missão garantir o ensino da língua portuguesa aos portugueses, aos seus filhos, aos seus netos, enquanto língua de herança, mas também enquanto língua integrada nos países de acolhimento. A revisão do regime jurídico dos professores de português no estrangeiro permitiu, por exemplo, que se acabasse com a limitação das comissões de serviço, até aí limitadas ao máximo de 6 anos. Agora não tem quaisquer limitações, ou seja, desde que seja sua vontade manter-se no desempenho das funções letivas do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, pode perdurar nos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros até ao fim da sua carreira profissional. Queria, por outro lado, sublinhar ainda que estamos a fechar um acordo para que esses trabalhadores do ensino de português no estrangeiro possam ver garantidos direitos de concurso aos concursos nacionais de professores em segunda prioridade, tendo em vista garantir que o tempo de serviço
público acumulado no desempenho de funções no estrangeiro tem reconhecimento para efeitos de concurso nacional. Caras e caros amigos, enquanto Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, recordo que a política externa portuguesa é chamada a responder às necessidades das várias comunidades de origem portuguesa geradas pelas sucessivas vagas migratórias que ocorreram a partir de finais do século XIX e que, como disse, desde o século XV, fizeram com que Portugal fosse um país global. E, portanto, um país que compreende bem o valor de iniciativas como aquela que hoje aqui ocorre, de criação de mecanismos de cooperação entre estruturas sindicais em termos internacionais, tendo em vista acompanhar as ondas de neoliberalismo que desregularam muitos dos fatores, muitos dos instrumentos de proteção social. Perante comunidades numerosas e dispersas geograficamente, é quase inevitável que num dado momento alguma esteja afetada por uma qualquer situação na qual a política externa e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas seja chamada a agir. Vim ontem de Moçambique. Encontrei centenas de trabalhadores que estão em risco de perderem os seus postos de trabalho. Mas estive também, há um ano e meio atrás, nas Caraíbas, a acompanhar os efeitos do furacão Irma, onde pude não apenas verificar a solidariedade entre os países da Iberoamérica, mas onde pude constatar os efeitos destas alterações climáticas na destruição de condições de produção e de condições de trabalho e de condições de vida de milhares e de milhares e de milhares de trabalhadores. Aliás, encontrei na Guadalupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, encontrei mais de 3.000 trabalhadores portugueses no setor da construção civil, de manutenção, de infraestruturas e obras públicas, na conservação e manutenção de património privado. Sabemos bem, portanto, de experiência feita com o Gabinete de Emergência Consular, a importância de desenvolvermos canais de cooperação entre todos nós para proteger os milhões de trabalhadores que diariamente procuram garantir a sua segurança e garantir a consumação efetiva, concreta, palpável nas suas vidas dos direitos fundamentais, nomeadamente dos direitos sociais e particularmente em termos dos direitos do trabalho. Também a gestão dos serviços consulares se tornou, por isso, muito mais exigente e muito mais complexa. Portugal tem procurado que os seus serviços consulares sejam capazes de se aproximar presencialmente, e quando digo presencialmente, digo deslocando os serviços consulares aos pontos mais recônditos onde temos comunidades portuguesas. Posso dizer-vos que em 2017 os serviços consulares portugueses praticaram 2.110.000 atos consulares e desses 2.110.000 atos consulares houve uma parte muito significativa, quase 50.000 atos consulares, que foram praticados pelas chamadas permanências consulares, que significa que os trabalhadores dos postos se deslocam com máquinas móveis aos pontos mais recônditos dos diferentes países onde temos comunidades para apoiar, para proteger, para garantir que os nossos concidadãos têm os seus documentos de identidade essenciais, como bem se sabe, à sua permanência nos países de acolhimento. Porque sabemos que a estadia para além das autorizações de residência é um dos desafios que temos que vencer na sensibilização das autoridades administrativas dos países de acolhimento para que esses trabalhadores possam manter-se a desenvolver as suas condições de vida em muitos desses países de acolhimento. Sabemos bem que o fenómeno dos indocumentados é um fenómeno transversal às sociedades. São, naturalmente, também cidadãos portugueses que estão entre os indocumentados no Canadá, entre os indocumentados também nos Estados Unidos, entre os indocumentados no Brasil, enfim, entre tantas outras sociedades. Porquê? Porque um dia emigraram com autorizações de residência, começaram a trabalhar, começaram a contribuir para a segurança social, começaram a contribuir para os serviços fiscais, mas a autorização administrativa dos serviços de fronteiras tinha expirado. E não apenas temos que os acompanhar nas deportações
que são feitas todos os anos em vários países, mas temos também que os acompanhar do ponto de vista bilateral, no diálogo com os países de acolhimento, por forma a que haja compreensão e compaixão para a importância de manter esses trabalhadores nesses países onde criaram raízes, onde criaram, por vezes, a sua descendência. Daí que a proximidade dos serviços consulares dependa também da sua motivação e da sua missão estar em conformidade com esse sentido de serviço público e de serviço àqueles que, estando mais frágeis, porque naturalmente um cidadão em imigração é sempre um cidadão que tem algumas fragilidades do ponto de vista da proteção e da valorização dos direitos fundamentais. Por tudo isto, como se pode verificar por aquilo que acabei de vos dizer, existe uma preocupação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não apenas para com aqueles que saem, para com aqueles que estão em trânsito, mas também para com aqueles que já têm as suas vidas estabelecidas nos países de acolhimento. Daí que os esforços sejam multiníveis e sejam também de cariz diverso. São esforços de cariz bilateral, são esforços de cariz multilateral, procurando que as organizações internacionais consolidem e valorizem princípios que vêm do pós-guerra e que não permitam a sua desestruturação por correntes que hoje desejam a sua desestruturação, mas ao mesmo tempo também procurando que ao nível local, ao nível regional, ao nível nacional em cada país, estes valores possam frutificar nas condições de vida concretas dos cidadãos em mobilidade. Portanto, quando defendemos os direitos fundamentais para os portugueses em mobilidade, naturalmente que nós não poderemos ter outra perspectiva que não seja essa para todos os cidadãos migrantes que, sendo migrantes, devem ver reconhecidos esses direitos fundamentais. Queria dizer-vos, para terminar, que o ataque aos direitos democráticos é vasto e atinge diversos continentes e atinge diferentes regiões. Importa, por isso, sublinhar a importância de iniciativas como esta que estáis a realizar. Reforçar os laços de cooperação, porque sempre que o esforço sindical ganhou uma dimensão internacional, também o mundo do trabalho, em termos internacionais, ganhou na conquista e na consolidação dos valores que nos fazem estar hoje nesta sala. Saúdo-vos e desejo-vos bom trabalho e que deste trabalho resulte a continuidade da cooperação que temos desenvolvido também com o OGT, nomeadamente nas iniciativas de informação, de esclarecimento e de cooperação, quer em Portugal, por intermédio do apoio e do esclarecimento aos gabinetes de apoio ao imigrante, mas também nas iniciativas que têm desenvolvido no estrangeiro, seja no Luxemburgo ou seja também na América Latina. Contem com os postos consulares e diplomáticos portugueses para vos auxiliar nos esforços de sensibilização da comunidade internacional para aqueles que são valores pelos quais temos que continuar a lutar, porque naturalmente os direitos sociais são o resultado da luta e do esforço. Não há conquistas sociais sem luta. Bom trabalho para todos. Muito obrigado.